paz a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, a todos que estão prestigiando o segundo encontro dos Amigos do Bem. Mais um momento de programação extra, como comunicamos através da agenda do segundo encontro dos Amigos e Amigas do Bem da TV Chico Xavier. E, neste momento, nós vamos apresentar esta belíssima obra, O Céu e o Inferno. Obra esta que aguça muito a curiosidade daqueles que querem saber como é a repercussão de quando do nosso retorno à pátria espiritual, nossa verdadeira morada, as condições ao qual chegamos lá. E essa obra vai trazer justamente um trabalho em cima desta questão, além de desmistificar aquela questão de céu, de inferno como um lugar circunscrito. E só a obra, só o Espiritismo traz essa convicção, né, do que nos espera quando chegarmos no outro lado da vida. Ok? Então vamos iniciar. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vai completar 160 anos este ano, né, que foi publicado em 1865. E aqui se encontra a capa da editora IDE, Instituto de Divulgação Espírita. E o livro Céu e Inferno, que trata do exame comparado de doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e vários outros temas. Então, completa 160 anos, agora em 2025, esta obra. Allan Kardec diz que o título desta obra indica claramente seu objeto. Reunimos aqui todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre seu destino, como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita. Não pusemos aqui nada que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma outra concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo aqui é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Então vamos ao conteúdo desta belíssima obra, O Céu e o Inferno. Na primeira parte desta obra, no capítulo 1, Kardec apresenta o porvir ou nada. É aquelas dúvidas, né? Morremos, o corpo morre, vamos encontrar o nada no outro lado. O que é que nós vamos encontrar no outro lado? Nós deixamos de existir ou continuamos? Né? Tem toda uma discussão em torno dessa questão. No capítulo 2, tem uma abordagem sobre o temor da morte que muitos têm. Ele vai tratar das causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte. O que é que causa esse não temor da morte, né, nos espíritas? Então, é o tema abordado neste capítulo 2. No capítulo 3, Kardec vai tratar de o céu. Então, toda aquela figura que vem do passado, de um céu, que venderam um céu
circunscrito, um local onde habita os eleitos, toda aquela história que nós já sabemos, em que quando do advento da doutrina espírita, desta obra, Kardec desmistifica todas essas questões. No capítulo 4, o inferno, ele vai tratar o ensino, a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão e descrição do inferno cristão. Então veja a abordagem muito rica, deste capítulo 4. No capítulo 5, ele vai tratar do purgatório. No capítulo 6, ele vai tratar da doutrina das penas eternas. Então, ele vai abordar a origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez sua época. E Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então, ele desmistifica todos esses fatores que se tornaram do conhecimento a respeito das penas eternas. Então, tirando toda a bondade, a infinitude da misericórdia de Deus, quando se acha que alguém se passou ou fugiu das leis de Deus, então ele vai ficar no local eternamente condenado e sem possibilidade de se redimir, Mas que isso é totalmente desmistificado por Allan Kardec nesta obra. No capítulo 7, ele vai tratar de as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, ele vai tratar de a carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e código penal da vida futura. Então, é interessante essa abordagem sobre a carne é fraca, porque há uma justificativa de que alguém cometa alguma coisa porque a carne é fraca, Então, ele desmistifica toda essa questão. E lá no canal da TV Chico Xavier, uma live de José Caminha, ele aborda esse tema com muita propriedade. No capítulo 8, ele vai tratar de os anjos. Os anjos segundo a igreja, refutação, os anjos segundo o Espiritismo. Então, é mais uma oportunidade de esclarecimento acerca desse tema. E no capítulo 9, os demônios. Ele vai tratar da origem da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o Espiritismo. Então, mais uma oportunidade de desmistificar esse tema. E, sim, no capítulo 10, ele vai tratar da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. O que é isso? O que significa isso? O que ele quer dizer? Então, vamos buscar lá no livro do Céu e Inferno para ter conhecimento. No capítulo 11, é proibido evocar os mortos? Existe proibição? Na época de Kardec se fazia isso. Hoje se faz, pode-se fazer, é necessário fazer. Vamos buscar o livro O Céu e o Inferno para entender essas questões, ok? E na segunda parte do livro O Céu e Infernos, intitulado esse capítulo, a segunda parte de exemplos, nós vamos ter no capítulo 1 a passagem. É uma abordagem muito interessante que Kardec faz. No capítulo 2,
vem muitos exemplos de espíritos felizes. Kardec não trata apenas da teoria ou das discussões, das abordagens que nós vimos nos capítulos até agora na primeira parte. Nessa segunda parte, ele evoca os espíritos. Naquela época era comum, por conta da natureza da doutrina que estava chegando e precisava ser estudada. Então, neste capítulo, tem inúmeros exemplos de evocações de espíritos felizes, trazendo a sua vivência no retorno à pátria espiritual. Veja que belíssimo, né? Isso tira muitas dúvidas de todos nós. No 3, ele vai tratar dos espíritos em condições medianas, aqueles que não estão muito felizes, ou também não estão muito, né, terra a terra, mas num nível mais mediano. Então, evocou espíritos para trazer as suas experiências no retorno à pátria espiritual. E no capítulo 4, os espíritos sofredores. Inúmeros exemplos de espíritos sofredores que vieram trazer as suas experiências para o nosso conhecimento. E nesse sentido, nós vamos ter uma visão muito interessante, né, na vivência dos espíritos, né, dentro de cada grau que lhe pertence. No capítulo 5, e suicidas, ele traz experiências e depoimentos de espíritas suicidas, que nos traz um profundo conhecimento da vivência destes no outro lado da vida. No capítulo 6, criminosos arrependidos. Mais uma vez, espíritos que vieram trazer as suas experiências para Kardec acerca de seus arrependimentos. Como foi que ocorreu esse arrependimento? O que ajudou esses espíritos? Vamos buscar a obra para entender. No capítulo 7, espíritos endurecidos ou espíritos endurecidos. Mais uma vez, evocando espíritos para trazer suas experiências acerca deste tema. E, para concluir essa segunda parte, ele fala das expiações terrestres, também trazendo depoimentos de espíritos, trazendo as suas experiências para o nosso conhecimento. Então, vejamos o quanto é rico esta obra e de fundamental importância. Então, a gente percebe que já passeamos pelo o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Estamos agora no Céu e Inferno, mostrando que precisamos estudar essas obras para entender as coisas do mundo espiritual ou do espírito. E já quase encerrando, na primeira parte, Kardec realiza um exame crítico, procurando apontar contradições filosóficas e incoerentes com o conhecimento científico, superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. São expostos vários assuntos: causas do temor da morte, por que os espíritos não temem a morte, o céu, o inferno cristão, imitado do pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão, purgatório, doutrina das penas eternas, código penal da vida futura,
os anjos segundo a igreja e o espiritismo. Aborda também vários pontos relacionados com a origem da crença dos demônios, segundo a igreja e o espiritismo. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de evocar os mortos. Então, nós vemos aí quanto é completa nessa obra para todos nós. Na segunda parte, né, que nós vimos agora há pouco, consta dezenas de diálogos que foram sido estabelecidos entre Kardec e os diversos espíritos, nos quais estes narram as impressões que trazem do além-túmulo e de como se deu o progresso de desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. A segunda parte deste livro é dedicada ao pensamento. Kardec reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito. Em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Assim constam desta parte narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos endurecidos. Então, o céu e o inferno colocam ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. Então, belíssimo esse livro, que aguça, né, a nossa memória e que possamos nos motivarmos para estudar o Espiritismo, que é muito importante para todos nós. Que Jesus, na sua infinita bondade, seu infinito amor, nos abençoe e continue prestigiando o segundo encontro dos Amigos do Bem, que vem muitas lives, muitas palestras ao longo dos dias. Muita paz e muita luz a todos. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.